Eu sou psicóloga, me formei em 2003, fiz uma especialização em psicologia escolar e fiquei 2 anos na educação inclusiva, né, trabalhando já com essas questões de inclusão, essas discussões no município de Anápolis. Fui transferida depois de 2 anos para a saúde. Então, na Secretaria de Saúde, eu fui para o CAPS, álcool e droga. Aí já foi uma temática que eu gostei bastante, comecei a me envolver muito. Atendíamos, mas raramente, assim, uma situação ou outra, alguém que vivia em situação de rua, mas não era uma frequência e eles nem eram inseridos no serviço. Quando o Ministério da Saúde lança o edital da população em situação de rua, aí eu não sei muito bem de que forma, mas aparece lá para a gente do CAPS-AD que existia esse projeto, se nós não queríamos montar o projeto para o Ministério Público para ver se era aprovado. Eu e uma outra colega psicóloga também, com a ajuda da enfermeira e da Secretaria de Saúde na época, com a doutora Mabel, que estava na gestão da atenção básica. Construímos o projeto, foi aprovado, ele ficou meio que engavetado lá, não houve muito interesse, mudaram algumas coisas dentro da secretaria, a gente tentava articular, não tínhamos espaços mais lá dentro. Foi quando eu comecei a olhar um pouco de fato para a população em situação de rua. Em 2012, se constitui em Anápolis, que eu sou de Anápolis, a gestão, uma coordenação de saúde mental. E aí o Ministério da Saúde, eu acho que pelo menos é o que me informam, ligam para lá e falam, existe uma verba para o consultório na rua, que já era para ter sido usada, para ter montado há muito tempo, se vocês não vão fazer para devolver o dinheiro. Então, era a Marinalva, que estava na gestão, ela resolve implantar, e aí me chama para discutir isso. Então, em 2013, o consultório na rua é inaugurado, em Anápolis. Não pude estar, assim, fiquei sempre muito próximo, mas não estava na equipe. Aí, em 2014, comecei a trabalhar com a equipe do consultório na rua, na coordenação, porém, assim, uma coordenação dividida. Fica ali até, porque a coordenadora de antes tinha saído, até chegar alguém, e, na verdade, não estou num espaço muito formalizado até hoje enquanto coordenadora, mas comecei a me envolver e a gente não tem como não se impactar com a rua, né? Então, a gente começou a estudar, a equipe a se envolver, a buscar conhecimentos, a entender, a conhecer a população de rua de Anápolis. Anápolis é uma cidade que tem um hospital psiquiátrico grande, eu estava até olhando, eu acho que pelo menos umas 16 comunidades, eles falam comunidades terapêuticas, mas na verdade casas de recuperação, de cunho religioso, é uma cidade religiosa muito forte, então é muito difícil a gente entrar ali de fato no trabalho, sempre foi muito dificultoso essa discussão, a equipe se desgasta bastante, é um olhar sempre muito moralista, e aí a gente tem tentado, né? A história na Rua de Anápolis foi um momento sempre de muita luta, de muita tentativa de inserir ali, de ser visto. Nesse momento agora do evento, a gente repensar a nossa prática, repensar o nosso trabalho. No primeiro momento, quando falou, vocês vão lá contar a história, a equipe falou assim, nossa, mas que história a gente vai contar? Parece que nós não construímos nada. E aí tivemos acho que repensando, a gente viu o quanto a gente caminhou. De fato, Anápolis hoje tem espaços que atendem essa população. O CAPS, álcool e droga, é um CAPS hoje que acolhe essa população e não acolhia antes. As estratégias de saúde de família, com as suas dificuldades, com seus questionamentos, mas sabem que existe, sabem que tem que atender e atendem, sabem dos direitos. A gente viu o quanto, assim, e para mim, minha experiência profissional mesmo, eu falo que foi o lugar que mais me impactou. Assim, o pouco, quando você começa de fato a estruturar um trabalho de
de direitos, né? Ver o outro tendo acesso aos direitos dele, ver o outro tendo um pouco mais de cidadania, o quanto isso impacta na vida dessas pessoas, o quanto modifica muito, né? Eu digo que foi o meu trabalho que eu vi mais mudanças nas pessoas, né? De alguém que estava em situação de rua, que não tinha, mesmo que hoje ainda continue em situação de rua, tendo acesso a determinados serviços, se sentindo cidadão, sendo visto, e isso é muito gratificante, né? Então a gente está num momento em Anápolis de muita discussão, hoje com a Secretaria de Desenvolvimento Social, tentando algum tipo de parceria. É uma cidade que falta muito ainda políticas públicas para essa população, mas é de luta, né? Pensando no hospital psiquiátrico que eu falei em Anápolis e até na questão das comunidades terapêuticas e casas de recuperação, é muito nos solicitado, e por um bom tempo, esse ano que isso mudou um pouquinho, que a gente foi chamado de bombeiro psiquiátrico. Então era um trabalho que as pessoas nos queriam para atender uma paciente em crise. Não importa se fosse de situação de rua ou não, mas um paciente que tivesse em crise, em surto, que alguém tivesse que fazer uma abordagem, mesmo que se estivesse em rua, era nos solicitado esse trabalho. Então, quando acaba que descaracterizou muito o serviço. No início teve uma questão muito assistencialista também, né, nos exigia um pouco disso. A gente tentou construir uma cara diferente. Hoje a gente está com o apoio da Equidade, então assim, o desafio mesmo de hoje eu acho que é fazer com que o consultório na rua trabalhe para a população em situação de rua, entendendo, eu acho que nessa ponte mesmo, né, da população em situação de rua, dando acesso aos serviços. Saúde bucal é um serviço que a gente acessa muito. Então hoje a gente tem um lugar na cidade que nos atende, acho que dois, né? Um mais básico, um outro mais especializado, de saúde bucal que nos atende. Porém, as estratégias de saúde, quando a gente necessita do cuidado de saúde bucal, eles ainda resistem. Então, pelo menos na nossa realidade em Anápolis, é um serviço que a gente acessa muito. Então, a gente tem pensado de que forma mobilizar um pouco mais essas pessoas para que, inclusive, eles possam ir sozinhos, né? Sem precisar de alguém da equipe para levá-los. E hoje também eu acho que o desafio para nós em Anápolis é a questão de abrigo. Não existe lá só tem um abrigo que não é municipal, né? E também é só 3 dias que a pessoa tem direito a estar lá, entendendo muito que alguns consideram Anápolis como um espaço de passagem. Então, eles acham que, por ser entre Goiânia e Brasília, colocam que vem, então eles têm direito de passar lá 3 dias para descansar, para poder ir para outro lugar. Então, a gente não tem esse lugar de abrigo. Então, um paciente que sai de um serviço de saúde, por exemplo, a gente não tem lugar para estar encaminhando, ele ainda precisa de algum cuidado, não tem uma casa de acolhida. Isso eu acho que é um desafio que a gente tem discutido e proposto, pensado de que forma a gente pode discutir com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Porém, não temos assistente social, mas hoje a gente conversa melhor com a Secretaria de Desenvolvimento Social e tem conseguido algumas coisas. A formação da equipe nossa também, então, temos 2 anos sem médico. Enfermeiros nunca pararam no nosso serviço, acho que entra e sai ali, mas foram poucos. Então a equipe hoje é composta por eu na coordenação, 2 psicólogas, um técnico de saúde bucal e um técnico de enfermagem. Então nos falta profissionais mesmo, né? Carro, a gente também é o carro dividido, é uma outra discussão que a gente tem. Essa necessidade e a importância da gente ter um carro só pra gente. Eu acho que uma vantagem dessa questão do carro é que nós temos um motorista. De fato, o motorista está com a gente há muito tempo. Então, ele acaba entendendo do funcionamento da rua, já tem uma dimensão de como isso funciona, dos caminhos, e ele também nos dá notícia. Quando ele está em outros
igual eu falei, o carro é dividido, então quando ele está em outros espaços que não com a gente, ele nos dá olha, tem acontecido isso, vi isso, isso é legal. A gente está no momento que eu meio que diz que a gente estamos no NEM, não somos nem da saúde mental e nem da atenção básica. Então esse ano que saiu a portaria habilitando a gente para ir para a atenção básica, porém até hoje a atenção básica ainda não nos acolheu. E a saúde mental sempre nos acolheu, mas os espaços com um pouco de dificuldade. Então, assim, tá daquele tipo, estamos esperando vocês saírem daqui e a atenção básica tá, tô esperando as coisas se acertarem para vocês virem. Então a gente tá meio que perdido ali, sem espaço. Nós fizemos há um tempo atrás umas rodas de conversa, acho que umas 8 rodas de conversa, nesse intuito de trazer os outros setores para se discutir. Na época, nós nem conseguimos trazer a Secretaria de Desenvolvimento Social, porque tinha eles tinham uma pegada bem diferente da nossa mesmo, né? Então, era muito higienista. Então, quando a gente sentava para discutir, acabava que havia muitas discussões mesmo em cima de divisão, de como lidar com essas pessoas. Mas a gente teve esse intuito, as rodas de conversa seria promover esses espaços. Então a gente teve pouca participação, por mais que a gente enviasse convite, sempre foi mais pessoas da saúde, mesmo nas discussões. Esse ano a gente fizemos 2, tentando retomar um pouco, com o apoio aqui da Equidade. Aí a gente tem pensado, o desenvolvimento social, esse ano de 2017, com a nova gestão, muda, né, de secretário. Anápolis, o outro serviço que a gente tem é o Centro Pop, foi inaugurado na mesma época do consultório na rua, porém, assim, muito desarticulado, não houve conversa, existia um trabalho muito em contramão um do outro. Então, esse ano a gente conversa com a equipe do Centro Pop, uma conversa ainda não muito estruturada, mas já é melhor. Eles já participam dos nossos eventos, a gente já participa de eventos dele, já se troca mais ideias a respeito de determinadas pessoas que estão em situação de rua. Então, tem sido mais fácil. Acho que o desafio, o que a gente pensou enquanto equipe de consultório na rua para o ano que vem, de fato, é estreitar essa conversa com o Centro Pop, porque também é um serviço, tal como o nosso, que sofre de desvio, às vezes as pessoas quererem que funcione de uma outra forma, que não a dele. Então, da gente tentar se fortalecer, né? Então, tem um coordenador do Centro Pop que conversa bem com a gente. Então, a gente tentando esses espaços que, inclusive, eles participem e construam com a gente as rodas de conversa.